Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de opiáceos heroína. O ópio é uma droga derivada da resina produzida pela papoula. Essa droga pode ser injetável, por isso aumenta drasticamente o risco de contaminação por AIDS e também de hepatite B, uma vez que os usuários dessas drogas não usam seringas descartáveis na maioria dos casos e também não usam as agulhas esterilizadas. Essa droga apresenta tolerância. Já aprendemos que a tolerância é aquele mecanismo compensatório do sistema nervoso central, onde uma droga, para exercer os seus efeitos, necessita de doses crescentes. E veja só, essa droga também atravessa a barreira placentária. E isso indica que mulheres grávidas que fazem o uso de opiáceos podem, inclusive, colocar a vida do seu feto em risco. Vamos ver as formas de administração da droga. Já falei que a via pode ser injetável, mas também os usuários podem optar pela via nasal, embora não seja muito frequente, e vamos entender por quê. Vamos primeiramente separar a via injetável. Perceba que há duas formas de administração, uma forma intravenosa e outra forma intramuscular. Qual é a diferença? A diferença está relacionada com o tempo de ação da droga. Veja só, a via intravenosa, o tempo de ação é de 7 a 8 segundos. Por outro lado, a via de administração intramuscular, o tempo de ação dessa droga varia de 5 a 8 minutos. Por fim, a via nasal insuflada é cerca de 10 a 15 minutos o tempo de ação dessa droga. Vamos entender o seguinte: quanto mais rápido for a via de ação, maior vai ser a dependência que essa droga vai causar ao paciente. Visto isso, é provável que vocês tenham percebido que a via de administração intravenosa vai ser a preferida dos usuários. Isso porque o tempo de ação é extremamente curto. Já a via nasal insuflado, cheirar, seria a menos utilizada, uma vez que o tempo de ação seria muito longo, de 10 a 15 minutos. Vamos diferenciar opiáceos de opioides. Vejamos, opiáceos são substâncias químicas presentes na papoula, são substâncias naturais. Apresentam ação analgésica e também depressora do sistema nervoso central. Os opioides, pessoal, veja bem a diferença sutil, consistem em grupos sintéticos, porém não naturais, com uma estrutura química diferente dos opiáceos. Mas veja só, embora os opioides sejam artificiais, a ação é similar aos dos opiáceos. Mas tanto os opiáceos quanto os opioides, ambos podem causar dependência, mesmo um sendo natural e outro sendo sintetizado. Os narcóticos opioides são drogas frequentemente prescritas por médicos competentes. Essas drogas possuem como objetivo o alívio de dor, principalmente dor intensa e dor crônica. Então vamos entender uma coisa: os opioides, quando prescritos por médicos competentes e que vai fazer o acompanhamento do paciente, pode ser prescrito normalmente. Essas drogas estão relacionadas com dor. Essas drogas causam sedação, porém também causam alteração do humor. Por isso a necessidade de um médico qualificado, competente e que vai acompanhar a evolução desse paciente. Então veja bem, essas drogas opioides podem sim ser prescritas, mas há uma grande limitação. Os opioides, eles são isolados do ópio, porém também podem ser sintetizados a partir da morfina. Veja que a morfina também é uma droga potente, utilizada frequentemente para dores intensas. A partir da morfina, podem ser sintetizados dois subprodutos, sendo a codeína e também a heroína. No nosso encéfalo, existem 3 classes principais de receptores opioides. Há mais classes,
Porém, essas três são as principais. Quais são as classes de receptores opioides? Receptores Mi, receptores delta e receptores kappa. Os receptores mais estudados são os receptores Mi. Isso porque esses receptores são os responsáveis pelo reforço e também pela analgesia. Por sua vez, os receptores kappa estão relacionados com os efeitos aversivos da droga. Vamos falar a respeito dos receptores Mi. Veja só que interessante esse experimento. Em camundongos knockdown, para os genes responsáveis pela produção dos receptores Mi, vejamos o que aconteceu. Antes, vamos entender. Camundongos knockdown é um termo que é utilizado quando, geneticamente, o pesquisador silencia genes responsáveis pela produção de determinados receptores ou de proteínas. Neste caso em específico, o camundongo knockdown é aquele que tiver os genes responsáveis pela produção dos receptores Mi opioides silenciados. Bom, e qual foi o objetivo desse estudo? Silenciar esses receptores Mi para estudar os seus efeitos no camundongo. Veja bem, sem os receptores Mi, o que aconteceu? Esses camundongos foram completamente insensíveis aos efeitos reforçadores ou analgésicos da morfina e não apresentaram sintomas de abstinência. Desta maneira, esse estudo comprova a importância dos receptores Mi para o reforço e analgesia. Mas veja que interessante, pessoal. Os animais produzem endogenamente, ou seja, dentro do seu corpo, os opiáceos. Em quais situações esses opiáceos são produzidos pelo organismo? Em situações onde há necessidade de emitir comportamentos que garantam a sobrevivência do próprio animal ou também a sobrevivência de um grupo. Então veja bem, pessoal, os opiáceos são neurotransmissores que serão secretados em condição de luta, fuga ou também em condições de prazer. Olha o que eu coloquei para vocês. Em condições de luta, os estudos demonstram que há um aumento da concentração de opiáceos, inclusive em humanos. Este aumento da concentração de opiáceos, conforme nós já vimos, vai reduzir a dor, uma vez que o ópio apresenta um efeito analgésico. Isso vai garantir que o animal esteja mais propenso à luta. A luta pode ser por defesa do território, defesa dos filhotes, defendendo-se contra um predador, entre outros motivos também. Mas, além desse mecanismo de luta, o aumento de ópio está relacionado com o prazer. A procura de uma fêmea e o intercurso sexual também aumenta a produção endógena de ópio. Desta maneira, evolutivamente, os animais mais adaptados ao meio são aqueles que os seus circuitos neurais liberam a maior quantidade de opiáceos endógenos. Isso, por sua vez, faz com que aumente o estímulo de receptores que produzem a analgesia. Como resultado final, seria o aumento da probabilidade de vencer um duelo. Pesquisadores interessados no uso abusivo de cocaína performaram um experimento para entender quais são os estímulos que levam ao paciente a procurar o uso dessa droga em particular. Assim, em um estudo, os usuários de heroína relataram usar essa droga para aumentar a autoestima, diminuir a ansiedade e também por causa do seu efeito analgésico. Além disso, esses pacientes relataram o uso de heroína para buscar um intenso prazer, o bem-estar, um estado de euforia, diminuição da dor e diminuição da fome. Esses são os principais estímulos para o uso da heroína. Porém, pessoal, a overdose dessa droga está relacionada com efeitos de convulsões, parada cardiorrespiratória e, em casos mais graves, pode levar inclusive à morte do paciente.
E quais são os sintomas relacionados com a síndrome de abstinência do uso da heroína? Veja que a lista é grande de sintomas relacionados com a síndrome de abstinência. E é importante também salientar que a síndrome de abstinência normalmente inicia em média 24 horas após o último uso dessa substância. Então, os sintomas apresentados pelo paciente: diarreia, náuseas, vômitos, cãibras, dor muscular e óssea, lacrimejamento, perda do apetite, secreção nasal, bocejos, tremores, pânico, insônia, desânimo, movimento involuntários da perna, agitação e transpiração. Esses são os sintomas da síndrome de abstinência na ausência da heroína. Gente, eu espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido o meu vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo.